Boa noite, eu sou Ronaldo Damas, artista bailarino, produtor cultural, representante do Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro pela Baixada Fluminense. O Colegiado é um coletivo com o objetivo de propor ações de políticas públicas voltadas ao segmento da dança. Esse coletivo é regulamentado pela Lei 7.035/2015, que é a Lei do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, onde fica estabelecido que todo segmento cultural deve compor o seu fórum deliberativo e compor o seu colegiado estadual. As lives produzidas semanalmente têm o objetivo de contribuir para o segmento cultural e a população em geral. A nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo é com os produtores de eventos, professores de dança e técnicos de áreas afins, políticas públicas, marketing digital para a dança. No primeiro momento, conversaremos sobre os projetos que foram impactados pela pandemia com o tema Eventos de dança cancelados e como voltar. No segundo momento, conversaremos sobre marketing digital para a dança e dicas de como informatizar seu produto, já que muitos de nós estamos desenvolvendo produtos online. E por que não aproveitarmos o momento para criarmos produtos digitais? Como convidado de hoje, nós temos essas feras aqui da área de produção, a qual eu aprendo muito com todos eles. São exemplos a seguir para quem quer produzir os eventos na área de dança. Nós temos aqui Adriana Miranda, Arlene Madison, Flávia Burlini, Maurício Areias, Ney Andrade, Rose Cardeiro, Washington Rosa, Júlio Molina e Denise Aquarone. A primeira pergunta de hoje aqui, que vai se apresentar, é Adriana Miranda. Adriana, fale sobre seus projetos, o que você desenvolve. Você é da Baixada Fluminense, da região metropolitana 2, tá? Os projetos que você vem desenvolvendo que foram impactados. E você se apresenta, por gentileza? Tenho uma escola de dança já há 14 anos no município e a gente tem alguns projetos sociais, né, que envolve as crianças do município. Um é em parceria com a Pimpolhos da Grande Rio, que é o projeto Balé no Samba. O outro é o projeto Homens que Dançam, incentivando sempre, né, os rapazes na dança. E os dois eventos maiores, que são o Dançar Caxias Shopping, que esse ano estaria completando o 12º ano, né, a 12ª edição, e o Festival Nacional de Dança de Duque de Caxias, que estava indo para a 6ª edição. Então, esses dois eventos seriam agora no primeiro semestre? Esses dois eventos tiveram que ser cancelados? Sim, então, o Dançar Caxias Shopping ele estava previsto para abril. Eu cheguei a ir lá ainda, fechamos a data. Na semana que a gente ia divulgar, né, para os grupos participarem, ele foi cancelado. Na verdade, ele foi primeiro adiado, e aí, uma semana depois, vendo a atual situação, o shopping, né, cancelou com a gente. E o festival de dança já estava agendado também no Teatro SESI Firjan Caxias, para setembro, dia 15 e 16 de setembro, mas que a gente não tem pretensão de realizar mediante toda essa situação, por enquanto. Tá. Esses eventos, Adriana, em média, de palco, né? Artistas no palco, qual a média de público, mais ou menos, de palco que você tem, artistas, e de plateia? Envolve muitas pessoas? Sim, né? No shopping, né, são 3 dias de funcionamento, a gente faz um fim de semana inteiro, a gente recebe uma média de 5 grupos por dia, e aí com isso os seus familiares, né, a gente acredita que numa média de 500 pessoas apenas do meio de dança, né, dos participantes ali, fora as pessoas né, que estão transitando pelo shopping naquele momento. Final de semana sempre é mais cheio. E no festival de dança a gente também trabalha com os 3 dias, e a média de 100, 120 coreografias por dia também, e a plateia do Teatro SESI é para 220 lugares, né? Então a gente tem aí uma rotatividade entre 300 e 400 no público.
Sim, então os dois eventos têm uma média mais ou menos de 1.000 pessoas, né? Uma média de Exatamente. 1.000 a 1.300 pessoas, são muitas pessoas, né? E técnicos que trabalham com você, que atuam nesses eventos, envolvem muitos técnicos, né? Muitas profissões, muitos profissionais, não é isso? Exato. Quando a gente faz o evento no shopping, o shopping contrata uma equipe técnica para trabalhar, de iluminação, de som, né? E no teatro, o SESI já oferece essa equipe. Então, eles estão sempre ali dando suporte para a gente. E essa pandemia mexeu com uma série de setores, né? Dentro da área artística. Sim, sim. Adriano, obrigado. Eu já volto a falar com você daqui a pouco. Imagina. Agora, a próxima convidada é a Arlene Madison, que é produtora cultural. Helena, fala sobre os seus projetos. Ela é Helena para os íntimos, tá? Como nós somos íntimos dela, nós chamamos de Helena. Então, como o Ronaldo falou, né? Eu sou Arlene, mas sou conhecida como Lena, né? No meio artístico, como o Ronaldo falou, né? Mas meu nome é Arlene Madison. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Eu fui num evento que eu fui premiada e as pessoas disseram você é a Lena e tal. Fui apresentada como Arlene Madison. Enfim, eu sou diretora-presidente do Centro de Convivência Recriarte pela Vida e sou diretora da Academia Helena Madison, que na verdade abriu o espaço para acolher o projeto Recriarte pela Vida, que é uma instituição do terceiro setor. E eu produzo, junto com a minha equipe aqui, que trabalha assim, comigo em época de festivais, só em época de festivais, dois festivais por ano, né, para respaldar, para ajudar nos cursos do projeto. O primeiro é o Fest Dance Recriarte, que é no primeiro semestre, e no segundo o intercâmbio de academias, grupos, projetos de dança. Esse do primeiro semestre, sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você produz 2 eventos por ano. Você já cancelou esses eventos? Algum deles foi cancelado? E em que fase de produção estava? Estava na pré-produção? Estava na produção? Qual o momento da produção estava, caso tenha sido cancelado? Sim. O primeiro já foi cancelado, seria 17, 18 e 19 de abril, no Hotel Mercury. Já foi cancelado na fase já bem do meio para o final. Eu já estava com as inscrições parcialmente feitas e já íamos para a fase final de produção, que era o processamento das inscrições, porque a maioria das companhias já agendadas. Mas a gente teve que cancelar, né? E a gente ficou realmente quebrado, né? E o segundo, previsto para 5, 6 e 7 de setembro, e eu ainda não perdi totalmente a esperança de que ele não vai ser realizado, mas com certeza quase está difícil, né? Sim, sim. E nesses 2 eventos que você produz, Lena, eu sei que você produz outros eventos no decorrer do ano, né? Que é o projeto seu de teatro musical nas escolas. Os 2 eventos aqui, pensando nesses 2 eventos, qual é a média de participantes, tanto a nível de palco quanto a nível de plateia? Então, tanto para o Recriarte como para o IAGAD, eu tenho, em média, 120 a 150 coreografias dia, e com participantes, levando em conta que o mesmo participante sobe ao palco várias vezes, uma média de 250 participantes dia. E plateia, uma faixa de 500 pessoas, né, intercalando entre as 2 sessões.
Tá. E, Helena, muitos profissionais desses eventos que você produz aguardam pelo evento, né, para complementar sua renda. E como que fica essa situação esses profissionais? Eles aguardam por esse evento. Como ficou? Como foi? São muitas pessoas? Você tem muitas pessoas trabalhando contigo, muitos técnicos? Então, Ronaldo, tem sim, tem muitos técnicos, porque muitos técnicos, não, uma equipe grande, né, por volta assim, de 20 pessoas. Por quê? Porque um evento, um festival, desde o primeiro IAGAD, o IAGAD está na 18ª, seria esse ano a 18ª edição, e o Recriarte a 8ª. Desde o primeiro festival que eu fiz, eu sabia que eu teria necessidade de um grupo me apoiando. Então, eu tenho praticamente o mesmo grupo há muito tempo. Então, tem festival, o IAGAD eu preciso de todo mundo. O Recriarte, que foi dentro do Hotel Mercury, eu já não precisaria de toda a equipe, mas eu coloco, nós estamos juntos sempre para o que der e vier. Então, geralmente é uma faixa de 20 pessoas. Tá, qual a perspectiva que você tem assim, para o segundo semestre? Você acha, assim, na sua mente como produtora e do jeito que as coisas estão acontecendo, na forma que as coisas estão indo, você acha que você vai, que vamos conseguir fazer eventos em setembro? Olha, eu acho meio complicado, porque a nível acadêmico, não. Eu acredito que a gente não demore tanto a voltar, mas a nível de festival, sim, porque a gente tem ouvido aí, né, os comentários, as reportagens e tal, sobre a volta, né, dos eventos para os espaços que vão ter que estar com uma nova logística, uma nova estrutura. Então, assim, é bem complicado. Eu acho meio difícil os espaços estarem estruturados para isso, e os pais também quererem levar a criança por conta da aglomeração. E na verdade, a maioria, eu não acredito que a maioria dos espaços, pelo menos os espaços que cada um tem a sua preferência, a sua possibilidade, eles estarem com essa coisa dos assentos, estarem com espaços delimitados certos, e, enfim, envolve um monte de coisa. Então, eu não acredito muito que a termos de evento, esse ano seja um ano promissor. Não. Sim, Lena, obrigado. Eu já volto a falar com você, tá? A nossa convidada, Flávia Burlini, que ministra cursos de metodologia clássica, dança educativa por todo o Brasil e representante do Conselho Brasileiro de Dança do Rio de Janeiro. Boa noite, Flávia. Eu sou representante do Conselho Brasileiro da Dança, do qual eu faço 2 grandes eventos durante o ano, e um é sempre logo o primeiro festival que acontece normalmente no estado do Rio de Janeiro, faz parte até do calendário, e que por conta dessa pandemia também, a princípio eu adiei, depois tentei adiar novamente, até que de fato está cancelado. O CBDD, o Festival do Conselho Brasileiro da Dança RJ, foi cancelado, e o Kids, que é uma edição que eu faço sempre no segundo semestre, eu também nem vou realizá-lo, né? Mas esse do primeiro foi, de fato, eu escolhi a opção, por final, de cancelar. Então, Flávia, esses dois eventos que você produz no decorrer do ano, qual é a média de participantes entre bailarinos e plateia?
Olha, eu tenho por volta de plateia, eu posso dizer que passa de 300. Eu faço 2 dias, eu devo ter por volta de uns 700 de público, e eu também tenho uma média de... Eu não faço muito longo, ele não é muito extenso, mas eu tenho uma média de 120 números por dia, bota aí uns 250 números e uns 700 pessoas como público. Agora, participantes, é difícil, porque muitos dançam 1, 2, 3 coreografias, mas uma média aí de quase 300 e pouco, se eu não estiver enganada, participantes. Sim, sim, sim. E fora os técnicos, né, que atuam, né, que nós precisamos, né, que prestam serviços, né? Normalmente, onde ele se realiza, porque há muitos anos ele se realiza sempre no mesmo teatro. Já tem uma equipe, em termos técnicos de teatro, que já é do próprio teatro. Mas eu tenho uma equipe de apoio de 15, além dos técnicos, eu tenho mais ou menos mais 15 pessoas que estão sempre comigo durante o festival. Então, são muitas pessoas que ficaram à mercê, né? Porque envolve professores, envolve coreógrafos, envolve bailarinos e envolve técnicos, né? Flávia, eu já volto a falar com você em outro momento sobre esses projetos novos seu, que está causando maior frição aí, tá? Os baixinhos estão adorando. Quando estiver próximo da fala com Júlio Molina, que tem muito a ver com o que o Júlio Molina vai falar. Eu vou falar sobre esses projetos seus, tá bom? Então, Denise, só nesses 3 nós tivemos aqui agora esses convidados que deram entrevista. Nós tivemos a região metropolitana 1 e a região metropolitana 2, que é a Baixada Fluminense, Rio e Baixada Fluminense. São 3 festivais, uma média de, assim... 3.500 pessoas envolvidas. Já fiz a conta. Então, en passant, é isso aí, uma média de 3.500 a 5.000, porque a Lena falou alguma coisa dessa média. Isso para geração de renda... Para a geração de renda, isso é muito importante, né, para a cadeia produtiva da dança. Eu gostaria que você falasse sobre esse acontecimento, junto com o momento que nós estamos passando, esse impacto que causa, né? Sim. Então, ouvindo o pessoal falar, em primeiro lugar, gente, que bom estar aqui vendo vocês. A gente sente muita saudade de todo mundo, dos encontros, né? Das nossas reuniões, enfim. Fazendo uma continha aqui básica, pensando em Rio de Janeiro, juntando Flávia, que atua mais na Metro 1, Adriana, Lena, e ainda não contamos o Ney, né? Que é mais para Metro 2, só aí, sem contar ainda os números do Ney, a gente já calculou aqui em torno de 3.500 pessoas. Então, vocês veem que é um contingente enorme, né? Isso a gente vai somar todos os outros eventos, todos os outros festivais de outros colegas que acontecem, que a gente sabe que acontece. Então, vocês veem que o somatório é um número, assim, enorme, né? Isso sem falar quando a gente começa a entrar pelo interior do estado, que tem o Washington lá em Campos, né? O Maurício, que também movimentam eventos muito grandes. Então, gente, vocês veem o tamanho e a proporção da dança, né? Quando a gente fala que a dança é o segundo segmento artístico mais volumoso, mais quantitativo do país, não é só estatística, né? Não é só o IBGE que acha isso, é porque é verdade realmente, né? Dificilmente a gente tem esses números nessas proporções em outros segmentos artísticos. O primeiro é o artesanato, que acarreta outras questões, né?
mas a dança realmente é a linguagem mais volumosa, mais quantitativa. Nós, infelizmente, entramos nesse período que nenhum de nós esperava, né, que isso fosse acontecer, isso caiu que nem feito uma bomba em cima da gente, e realmente nós, da categoria artistas, né, a classe artística foi a primeira que tomou o impacto, e com certeza vamos ser os últimos a sair. Isso já virou clichê, mas é verdade, né? É uma frase que é verdade. Nós somos os primeiros a entrar e seremos os últimos a sair. E em situações muito adversas, muito difíceis. Claro que toda a sociedade está passando pela mesma questão e tudo, mas as atividades artísticas, nós temos especificidades, não é? Muito complexas dentro da nossa profissão e que nos causam, nesse momento, dificuldades realmente muito graves, muito severas. Eu acredito que a gente, que realmente vai ser muito difícil. Esse é um ano, vai ficar na história, infelizmente, de uma forma bem trágica, né? Mas vai ser muito difícil a gente retomar as nossas atividades consideradas normais, a nossa normalidade durante muito tempo. Eu, pessoalmente, não acredito que esse ano seja possível nenhum tipo de atividade presencial, entendeu? Acho que a aula já vai ser bem complicado, bem difícil, que dirá eventos que aglutinem pessoas, a gente está dentro de um teatro, até mesmo um ginásio, tem um ambiente mais aberto. Eu não acredito que esse ano isso aconteça. Então, o que eu acho... Você não acha? Você não acha? Você ia falar o que eu acho, eu vou te fazer uma pergunta, te cortando aqui, desculpe, mas você acha que tem como a gente transformar o que chamamos de crise em oportunidade de transformação? Sim, claro, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, que devemos fazer, né? Uma característica nossa do artista é, primeiro, sempre trabalhamos dentro de precariedade. Quando que a gente teve uma boa situação ou uma situação favorável? Nunca. Sempre lutamos contra a maré, contra a correnteza. Quando tivemos dinheiro? Nunca. Né? Nunca. Toda vez que eu estou numa reunião ou num trabalho, numa secretaria, seja de Estado, seja... mas nós não temos dinheiro. Eu digo, meu filho, isso para a gente não é novidade nenhuma. Me diga quando que a gente teve dinheiro. Aí sim, vai ser uma novidade fantástica, né? Mas, dentro dessa situação, ainda piorou tudo, que além de não termos dinheiro, ainda estamos vivendo uma crise de saúde, de catástrofe, enfim. Agora, acho sim que é pior, né? Para tudo a gente vai tirar alguma, não digo proveito, porque dentro dessa situação nós não estamos apenas numa crise financeira, nós estamos numa crise de saúde pública, uma coisa horrível, existem pessoas morrendo, né? Então, é um cenário devastador e muito diferente de todos que a gente já viveu até hoje. Mas, enfim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai ter que se reinventar, recriar. Acho que todos esses projetos maravilhosos que todos esses nossos colegas aí realizam, nós próprios, né? O colegiado, esse ano, a gente tinha uma agenda robusta, uma agenda maravilhosa para acontecer, uma agenda que ia percorrer o interior todo do Estado, iam começar a acontecer, além dos cursos de qualificação, que a gente ia trazer mais fortemente esse ano para o interior do Estado, a gente ia temos o nosso projeto das seletivas do colegiado, que é levar essas oportunidades de todos esses nossos colegas, todos que estão aqui estão envolvidos no projeto das seletivas, né? Flávia, isso mesmo, por isso Adriana, que eu fiz questão de chamar essas pessoas. Trazer as oportunidades que os eventos deles proporcionam para a cidade do Rio de Janeiro, a gente quer levar para o interior do Estado. Isso já ia estar acontecendo agora. Enfim, vai acontecer como vão acontecer todos esses projetos de vocês. Só não sabemos quando, né? Estamos projetando para 2021. Tomara que possa vir em 2021. Enquanto isso, a gente não pode ficar totalmente parado, tolhido. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esses projetos e readequar a uma nova realidade, que agora é essa realidade que nós estamos aqui agora, é o online, é o virtual, não tem outra forma. Já vamos falar sobre isso, Denise. A gente tem que pegar esses projetos e adaptar
adaptá-los na medida do possível, quando for possível, e criar novos projetos. Essa é que eu acho que vai ser a grande sacada, que já tem muita gente aí fazendo, né? Nós estamos criando outras possibilidades, projetos novos, já pensados dentro desta nova realidade. Vai ser uma ferramenta muito interessante e que, sinceramente, gente, eu acredito que quando voltarmos à nossa normalidade e que a gente possa continuar fazendo os nossos espetáculos, os nossos festivais, da forma como sempre fizemos, mas não devemos mais abandonar essa ferramenta online, porque ela vai ser uma ferramenta que vai nos acompanhar agora para sempre. Mesmo saindo, a gente vai conseguir quebrar essa barreira tecnológica, que é difícil para muita gente, mas a gente vai conseguir e a gente vai ter mais esse instrumento para o nosso trabalho. Esse é que eu acho que vai ser, vamos dizer assim, o saldo positivo de tudo isso. A gente vai entender que a gente vai ter mais um instrumento muito poderoso na mão para trabalhar. Isso mesmo. Júlio Molina, daqui a pouco, vai estar dando uma palavrinha sobre esse trabalho que desenvolve online, né, Júlia? Então, eu preciso fazer uns agradecimentos aqui. A SWS, que é a empresa de construção civil, a agência Lumine, a Karen, a Arte e Cultura, que é a Patrícia Castro, ao Miqueias Medeiros, que é o que me acompanha aqui, que está sempre me acompanhando, ao Design Valber, que está nos ajudando aqui, ao Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro e a RD Produções e Eventos. E eu também não posso deixar de falar sobre o comércio de seropédica, que eu consigo tudo nesse comércio, senão amanhã eu saio na rua, os lojistas brigam comigo, tá? Então tem que agradecer a todos. Agora, o nosso próximo convidado é lá de Campos dos Goytacazes, do Norte Fluminense, Maurício Areias, que é o coreógrafo residente da Movimento Companhia de Dança. Fale um pouco, Maurício, sobre os seus projetos lá na região. Então, Ronaldo, quero primeiramente agradecer a você pelo convite para participar dessa live e dizer que eu fico muito feliz em ver várias pessoas envolvidas, né, com a dança, várias pessoas por todo o nosso estado fazendo dança e fazendo essa arte ir para frente. Aqui em Campos, eu realizo uma mostra comentada e nessa proposta da mostra comentada é justamente esse comentário que é feito por jurados, que a gente, inclusive, traz muita gente daí, do Rio, para cá. No ano passado, a gente trouxe a Regina Sauer, a Mônica Barbosa, que é do Teatro Municipal, o Elcio Matos e o Ednei de Conde, para comentarem as coreografias que a gente faz aqui. O evento acontece no Teatro Trianon, que é o teatro aqui de Campos dos Goytacazes, o Teatro Municipal. E no ano de 2019, no ano passado, o evento teve em torno de 153 coreografias de 60 grupos diferentes, contando com 1.200 bailarinos participando. O evento é feito em 3 dias e teve um público aproximadamente 2.000 pessoas, né, a soma desses 3 dias. E esse evento tem essa pegada pedagógica. Ele foi um evento que foi criado dentro de uma escola onde eu trabalhava. Eu sou professor de educação física e eu trabalhava nessa escola, e esse projeto aconteceu lá, e ele foi tomando corpo, e num dado momento, depois de 6 anos fazendo na escola, eu recebi um convite da Rede Record, daqui do interior, para fazer essa parceria, e a gente levou essa mostra para o teatro, e aí ela cresceu de tamanho, e a gente teve a possibilidade de abranger uma galera maior, né, porque a gente consegue uma boa divulgação, e consegue atrair mais pessoas, e conseguiu trazer mais cursos, e a ideia do projeto é justamente esse, é de oferecer dança e oferecer oportunidade de dançar para os bailarinos daqui da nossa região, do interior, que não temos tantos eventos acontecendo durante o período do ano todo. Acaba ficando as escolas sempre presas ao seu próprio espetáculo de final de ano, né, que eu, inclusive, participo das escolas onde eu dou aula, da Flex e da Movimento, e, em paralelo a isso, eu desenvolvo esse trabalho com a companhia, a Movimento Companhia de Dança, que já tem 5 anos, mas a gente já existia como companhia, mas não assim nesse formato, há mais ou menos 20 anos,
né? Mas de 5 anos para cá, a gente já está nesse formato de companhia e com bailarinos fixos, e eu coreografo, e às vezes a gente também trata alguns profissionais para fazer as coreografias para a gente. Você teve algum evento cancelado, Maurício? Aí na região, seu? Então, a mostra comentada que eu realizo, a data programada para ela é sempre o último final de semana de agosto. E aqui a gente já, em conversa, eu e com o pessoal da produção, a gente não tem, né, a certeza de nada de como que a gente vai estar nesse período de agosto, mas olhando para o nosso público, olhando para as escolas, que é quem a gente quer atingir, porque a gente quer fazer essa troca, o feedback que eles recebem das coreografias. Então, pensando neles, a gente já está optando em não acontecer um evento físico, né, um evento presencial. A gente vai pensar numa opção online ou alguma coisa nesse sentido, mas o evento a gente ainda não cancelou propriamente, mas dentro da galera do planejamento a gente já pensa que ela não vai poder acontecer, porque é o último final de semana de agosto, e o teatro aqui da cidade, há uma semana, demitiu todos os funcionários, então nem o teatro tem funcionários. Então, eu vi sobre isso, eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando. É muito triste isso, que os técnicos, né, eles ainda, as pessoas que estão empregadas nas casas de espetáculos ficam sem o trabalho também, porque eu estava lendo, cada 5 bailarinos, 5 artistas que ficam desempregados, que cortam o espetáculo, de 5 artistas, uma pessoa fica desempregada. De cada 5 artistas, uma pessoa de uma outra profissão fica desempregada, porque envolve outras profissões, né? Isso é muito ruim. Maurício, a gente volta a se falar. Tá certo. O próximo agora é o Ney Andrade, que é o produtor da Baixada Fluminense, que faz o maior sucesso também com os seus festivais. E Ney é bailarino, professor, coreógrafo, ministra aulas na Baixada Fluminense. Ney, eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos na Baixada. Boa noite a todos e a todas. Sou da Baixada Fluminense, nascido e criado na Baixada Fluminense, nem mais precisamente em São João de Meriti. Hoje estou como coordenador de dança da Secretaria Municipal de Cultura do município de São João de Meriti, onde a gente oferece oficina gratuita de dança para os adolescentes e adultos, atingindo em média aí mais ou menos umas 300 a 400 crianças, né? E também está parado justamente por causa da questão da pandemia, né? E eu também sou fundador e diretor do Festival Dançando com Ra, que eu iniciei também em 2009, né? Como uma forma de fomentar a dança naquela região, que é uma região muito carente. E eu também estava um pouco cansado de ver só festivais acontecendo em áreas, entre aspas, nobres, né? Eu vou trazer esse pessoal a outra região, ver que a região, a Baixada Fluminense, não é só violência, né? Não é só o que passa na TV, que também tem coisa, tem gente, pessoas talentosas também na Baixada Fluminense. Então, o festival iria, esse ano, para a sua 12ª edição, né? E o festival cresceu muito, e ele ia acontecer nos dias 6 e 7 de junho, né? Que já foi cancelado, né? Ele não vai acontecer esse ano, né? Também eu faço o FIDAN, Festival Infantil de Dança, que aconteceria no 2º semestre, no dia 14 de setembro, e eu também já cancelei, porque como a Denise mesmo falou, eu acho inviável fazer qualquer tipo de evento que gere aglomeração este ano, quiçá ano que vem, né? Porque é preciso rever toda essa questão de aglomeração, como é que vai ser, né? Tudo bem que o meu festival ele só foi feito um ano só dentro de um teatro, né? Quando dei os 10 anos do festival, que eu fiz no teatro na Barra da Tijuca, mas o meu festival sempre teve como característica principal essa ação entre os bailarinos, que o ginásio propicia isso, né? Vocês estão no ginásio, todo mundo circula, todo mundo vê tudo, todo mundo vê quem dançou, todo mundo quem se apresentou, enfim.
Então, ano passado, né, já adiantando aqui, te respondendo, eu tive, em média, por dia, de 600 a 700 bailarinos apresentando. Então, deu um total aí de quase 1.200 pessoas se apresentando no meu festival. Tá, a Denise aí, que não me deixa mentir, que estava na banca do festival e viu a quantidade de bailarinos lá, né? E público, 800 pessoas lia. Isso por baixo. Porque como é num ginásio muito grande, né? Então eu começo o festival na parte da manhã e vai até a noite. Então não são 800 pessoas num horário só, né? O público vai alterando, né? De manhã tem o Baby Class, depois tem o Infantil, e isso vai vendo essa atividade, né? E eu já cancelei os 2 eventos, né? Justamente já pensando nessa questão também da dificuldade que as escolas de dança estão passando para ter. Né? Como é que uma professora hoje vai conseguir falar para um pai de uma aluna que ela vai ter que pagar taxa de inscrição para participar de um festival? Esse pai que, de repente, está aí desempregado, não está podendo trabalhar, que é autônomo, então acho bem complicado. E em que fase da produção você já tinha começado a pré-produção? Porque como é junho, né? E tudo começou a acontecer em março, você já tinha iniciado, que a gente sempre inicia, né, Ney? Sim. Primeiro que eu sempre fecho a minha canal, porque, graças a Deus, o festival cresceu muito. Né? Você foi no Fidando ano passado, infantil, que o infantil é menor do que... E foi grande, né? Você viu a proporção, você imagina, a proporção do Fidan. Né? Se o Fidan já tinha aquela quantidade de pessoas, não com massa. Em cada ano que passa, eu venho me antendo na produção do festival. Né? Então já estava tudo quase que encaminhado, só faltava realmente, né, as pessoas que vão ao festival já colocam o festival no seu calendário, né, e aí só ficam esperando e eu falo assim, gente, inscrições abertas, entendeu? Só faltava isso. Já tinha fechado a minha banca de jurado até, né, Denise Aquarone, você na banca do festival também, e outras pessoas, como é que eu estava, né, já com essa produção bem encaminhada, né? E aí, sem contar toda a estrutura, né, que é alugada, porque como é no ginásio, né? Então, alugo som, iluminação, portaria, faxina, enfim, toda uma equipe aí enorme, que eu tenho a minha equipe fixa, que já trabalha comigo, né, durante todos esses anos, a maioria está comigo desde o início, lá desde que o festival era bem pequenininho, né? Eu tenho uma equipe fixa que trabalha comigo e a gente teve a necessidade de chamar outras pessoas para poder dar conta da proporção que o festival se transformou. Você também acha, Ney, que com a sua experiência assim, no segmento, e assim, apesar de que o que está acontecendo, ninguém é experiente, mas a pessoa tem uma visão. Você também acha que nada volta esse ano? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu também leciono educação física escolar. E aí a gente até teve ontem também online, e a discussão foi justamente essa. Porque a grande já tem especialistas dizendo que provavelmente crianças até 8, 9 anos de idade não devam voltar a estudar esse ano. Por quê? Porque são aquelas que não vão conseguir se separar, que vão ficar muito aglomeradas, que vão ficar muito juntos, não tem nada fechado. Já tem esse comentário, criança até 8, 9 anos não deva voltar a estudar, potencialmente este ano, né? Colocando só crianças maiores para ver um distanciamento. Então, você imagina, se a escola, né, já está passando vai passar, de repente, por esse processo, imagine uma escola de dança, né? Como é que vai ser o cuidado dessa higienização, o cuidado dessa criança não poder tocar na outra? Eu vi um vídeo de uma amiga minha que está morando na Noruega, né? E ela dando aula, né? E todo mundo de máscara, né? E aí ela teve que dividir, né, a turma dela, por exemplo, que tinha, sei lá, 30 alunos, né? Ela colocou 15 em cada turma, para poder tentar ter um distanciamento, né? Para poder ela
continuar dando aula. Então, eu acho isso sim. muito complicado, porque a gente depende das escolas e dos grupos de dança. Né? As escolas não voltam, como é que a gente vai fazer? É a nossa matéria-prima, não é? É a nossa matéria-prima. Quer dizer que nós estamos em maio. Vamos lá, 3 meses para você conseguir montar e limpar uma coreografia. No mínimo. Maio, junho, julho, agosto. Né? Agosto, o professor já está pensando já em espetáculo de fim de ano. Porque é o espetáculo de final de ano que vai garantir uma graninha para ele poder pagar 13º dos seus funcionários. Pagar o seu... Então, eu como produtor de festival, eu não faria um festival esse ano de jeito nenhum. Pensando justamente nessas escolas. Né? O que eu criei esse ano e que eu estou fazendo, né, de uma forma bem assim, pequenininha, o duelo. Né, o duelo de jazz, né, eu convidei, né, mandei para alguns bailarinos, eles estão me mandando os vídeos, né, dos seus solos, né, eu chamo música, um tempo, então eles estão mandando os vídeos deles para, né, via WhatsApp, e aí eu convidei Kelly Diane, o Washington Cardoso e o Nilson Tavares para avaliar os solos deles, entendeu? Então tá bem interessante. Vamos falar já sobre isso daí, Ney. Entendeu? Então é Vamos isso. Falar já sobre esse trabalho online seu, que é fantástico. E eu quero falar com o Júlio Molina sobre esse trabalho aí. Tá bom? Tá bom, querido. Estamos aí. Tá joia. Nosso próximo convidado é o Washington Rosa, que é de Campos dos Goytacazes. Ele ministra aula em Campos dos Goytacazes e ele é produtor responsável pela agência WR. Fala sobre seus projetos e diz o que é a agência WR, Washington. E o Washington é representante também do pessoal. Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro, lá no Norte Fluminense. É isso aí, Ronaldo. Então, pessoal, boa noite. Obrigado, Ronaldo, aí, pelo convite, estar participando. Eu sou o Washington Rosa, sou responsável pela agência WR, que é a microempresa que eu tenho, o CNPJ, né? E com essa empresa, através desse CNPJ, eu faço as produções culturais aqui no município. Meu evento principal é o Circuito de Dança, que é uma mostra, né, de dança, que não é competitiva, é só uma mostra mesmo. Trago alguns professores para dar workshop, procuro variar cada ano, muitos deles do Rio. O Ronaldo já veio aqui no ano passado para poder ministrar também, foi muito bom o workshop dele, eu fiz a aula, foi maravilhosa. O Maurício também estava junto comigo. E a mostra surgiu quando eu comecei a participar das mostras do Maurício, lá no colégio que ele falou, onde começou a mostra dele, e eu conversei com ele sobre o evento e vi nesse evento também, né, essa oportunidade, né, de abrir portas aos grupos, né, abrir os palcos, né, para os grupos poderem se apresentar. E o Maurício foi super solista, ficou empolgado com a ideia de ter mais um outro evento no ano, mais uma outra oportunidade dos grupos poderem estar se apresentando, porque aqui na cidade não tem tanto isso, ficava fechado mais nos espetáculos de fim de ano das academias, né? Pois bem, esse evento ia estar acontecendo nesse final de semana agora, era para estar acontecendo agora, ele geralmente acontece em maio, né? Que é o mês que as academias já retornaram, geralmente retornam em março, e aí é como se fosse um chamariz, né, para os alunos poderem retornar às aulas logo, para eles estarem se apresentando, enfim. O evento ainda não foi oficialmente cancelado, ele está adiado para setembro, só que não tem nenhum contrato feito nem nada sobre isso, é meio informal, porque, como todo mundo já disse, esse ano provavelmente vai ser inviável de fazer qualquer evento nesse nível, né, que a gente não depende só de nós, depende da participação dos grupos, enfim, tudo isso que já foi dito antes, né. Então, é provável que esse ano também não vá acontecer, ele ficou para a data de setembro, né. E outro evento também que eu costumo organizar, mas que esse ano já realmente não vai ter, é um espetáculo colaborativo. Eu comecei há 2 anos com esse projeto,
que foi organizar um espetáculo com o tema mesmo, né, como ocorre nas academias de fim de ano, só que com a participação de diversos grupos, desses que participam da mostra, né, na mostra eu consigo ter uma noção do trabalho de cada um, de cada grupo, de cada academia, e eu vou encaixando cada grupo de cada academia dentro do contexto do espetáculo e crio um grande espetáculo com a participação de vários grupos diferentes. É incrível poder ver nos bastidores, na interação dos grupos, e eles juntos estarem torcendo por um objetivo comum, né, que é a realização do espetáculo. Na primeira vez que eu realizei foi um espetáculo sobre a história da cidade, né, daqui de Campos. Ano passado foi com a temática de Hollywood, sempre alguma coisa assim que dá para encaixar vários estilos. Outro trabalho que eu desenvolvo aqui também, que é mais particular, é com a agência mesmo, WR, que eu divulgo no Instagram, que é um trabalho para festas e eventos, com animação e entretenimento, onde eu faço contrato de freelance com diversos bailarinos, também envolvo pessoal de teatro e de circo, para fazer entretenimento nas festas, o que é muito bom, né, que acaba gerando renda para muitas pessoas que talvez não tenham essa renda com a dança que eles trabalham, não conseguem dar aulas e não têm a oportunidade de ter qualquer renda sequer com o trabalho deles, né, com a dança, e a agência acaba dando essa oportunidade, né. Eu conto hoje com uma equipe de 13 dançarinos, tenho alguns modelos também, tem um pessoal de teatro que tem 3 pessoas de teatro mesmo formadas, tem pessoas que atuam no circo, são 5 pessoas, é uma microempresa, né, e também não é nenhum contrato formal, é tudo freelance, mas é uma forma de ajudar também essas pessoas que trabalham com a arte no município. Olha que bacana. Então, eu acompanho o trabalho do Washington, acho que de todo mundo que está aqui, por isso que eu me senti muito à vontade para convidar essas pessoas, que são as pessoas que eu troco informações com ela. A Adriana Miranda, às vezes, meia-noite e meia eu estou falando com a Adriana Miranda sobre projetos, o Ney, a Lena, então, 6h30 da manhã, a Denise nem se fala. Entendeu? O Washington perturba o Washington. Me responda, Washington, me responda. Então, são pessoas... Agora o Júlio Molina, a Flávia... Então, essas pessoas, né, Denise? Nós estamos... o nosso objetivo é fazer eu não sei se é a palavra certa, né? É um caldeirão onde essas pessoas todas nós todos possamos estar trabalhando juntos, porque são as pessoas... a vida é assim, a gente traz para perto da gente as pessoas que nos tratam bem, né? As pessoas que nos recebem bem. Então, eu sempre procuro estar junto com essas pessoas que desenvolvem bons trabalhos e que nos recebem bem. E, Washington, eu gostaria que você falasse, por exemplo, você faz vários eventos. Qual é a média, dentro de todos esses seus eventos, a média de artistas e de públicos, assim, por ano, que você coloca numa sala, ou nas salas aí em Campos dos Goytacazes? Então, Ronaldo, no circuito de dança, que é a mostra não competitiva que eu realizo no Trianon, é bem parecido com o do Maurício, porque é o mesmo espaço físico e praticamente sim. as mesmas companhias e tal, então é um fim de semana, sexta, sábado e domingo, e uma média aí total de umas 2.000 ou 2.500 pessoas na plateia, que aqui são 700 e poucos lugares, isso, então dá uma média de 2.000 pessoas, mais ou menos no fim de semana todo, porque acaba lotando aqui, porque a gente não tem tanta oportunidade assim de eventos, e de bailarinos, cerca de uns 600 bailarinos mais ou menos no evento todo, fora a equipe de apoio, né, a equipe técnica do teatro, como o Maurício falou, eles agora estão desempregados, estão fazendo uma campanha online, eu até divulguei lá no meu Facebook, depois se vocês puderem entrar no meu Facebook, puderem ajudar, é uma vaquinha online para o pessoal da técnica lá do teatro. No outro evento, o espetáculo
que é o espetáculo colaborativo, né, com as companhias de dança. É no mesmo espaço físico, então dá mais ou menos um público de 700 pessoas. Da primeira edição foi no Teatro de Bolso. A mostra também na primeira edição foi no Teatro de Bolso, que é um teatro menor, que é um público só de 120 pessoas, que cabe na plateia, e com a participação de mais ou menos uns 150 bailarinos nesses espetáculos colaborativos. Nossa, um bom público, né? Austin, a gente volta a se falar, tá? Tá bom. O nosso próximo convidado é o Júlio Molina, que ele é bailarino, professor coreógrafo, ministra aulas no estúdio Daniel Saboia e criador do método Júlio Molina. Júlio, boa noite, eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos. Mas vamos lá, eu sou Júlio Molina e trabalho em algumas escolas de dança, graças a Deus, algumas das maiores do Rio de Janeiro, mas hoje, há alguns anos, na verdade, o meu trabalho principal é a Think Dance Experience, que é uma empresa direcionada a ajudar o profissional de dança a conhecer essas ferramentas digitais. Ela não foi criada agora, na pandemia, é uma coincidência, né? Até porque se a pessoa entrar nas nossas redes vai perceber que a gente já existe há mais de um ano, porque a gente já havia percebendo essa mudança no mercado, em todos os mercados. E o único que mudou é a dança. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu gostei muito, voltando na fala da Denise. Eu acho que para a gente entender, primeiro, que melhores formas de trabalhar com dança, encontrar soluções nesse momento, é primeiro que o bailarino precisa desglamorizar a dança de maneira fictícia, porque, na verdade, há um glamour que, na verdade, não existe, né? A gente sabe que a realidade só para você ter uma ideia desse glamour, uma das primeiras pessoas que a minha empresa ajudou a conseguir melhor renda foi justamente uma bailarina do Teatro Municipal. Ou seja, se uma bailarina do Teatro Municipal está precisando de ajuda, você não imagina quem não é. Por quê? Por que eu digo isso? Mas, se você não é de uma companhia do Municipal, você é de uma companhia urbana, contemporânea, enfim, não tem renda, não tem salário, não tem nada que é fixo. Então, você vive de eventos esporádicos. Então, já é artista independente, né? A gente tem que entender primeiro o cenário da dança no Brasil para depois pensar nas soluções. Então, vamos lá. Acordar, na verdade, entender, é acordar mesmo, sair desse glamour. Já falei o primeiro, questão dos bailarinos, das companhias. Elas não têm salário. E essas companhias de contemporâneo, urbano, enfim, que não é sustentada, digamos assim, ou mantida. Sustentada é um termo horrível, né? Mas mantida através de alguma instituição pública, seja municipal, estadual ou federal, ela vive desses eventos esporádicos. Esses bailarinos atuam em alguns eventos pontuais fora do Brasil, grande parte deles. Quando eles voltam, eles vai lá, faz uma turnê, 1 mês, 2 meses, voltam, ficam o restante do ano todo parado, ou vivendo de bicos. Alguém chamou para um evento para ser jurado, ele vai lá atuar. Né? Então, esse é um ponto. 2, se ele é um professor de uma escola de dança, mais de 90%, eu já trabalhei em muitas, das menores escolinhas do Rio de Janeiro, de Paracambi a Niterói. Então, acho que eu conheço bastante o cenário, até chegar nos grandes estúdios, como atuo há uns 5 anos para cá, nos maiores estúdios do Rio. Então, sei a realidade das menores e das maiores. Mais de 90% não tem carteira assinada, ou seja, não tem nenhuma segurança. Essa é uma outra parte do cenário da realidade. Eu anotei mais algumas coisas para ver que eu não esqueça aqui. Enfim. Mais uma coisa. É quase impossível viver das leis de incentivo, seja Rouanet, seja qual for. Seja municipal, estadual, federal. Porque existe uma minoria que se beneficiam dessas leis de incentivo. Né? É uma minoria bem pequena mesmo. Então, glamour, talvez alguém que possa viver realmente
dessa forma, Carlinhos Jesus é na Botafogo. Então, a maioria não se enquadra nisso. Então, você entendeu esse cenário, aí vem a próxima parte. Quebrar as crenças que as pessoas têm na cabeça. As crenças limitantes. Ah, não dá para viver de dança. Dá sim. Só não dá do jeito que a gente fez até hoje. Eu demorei muitos anos, como todos que estão aqui, para entender que existem outras formas. E não é só falar de digital, da era digital, não. Quando eu comecei a estudar marketing digital e entender o que é marketing digital, eu entendi também que as escolas e os profissionais de dança não usam marketing para sua comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei que já percorri grande parte das escolas e atuo em algumas delas hoje? Hoje eu atuo só nas grandes, mas eu atuei nas pequenas. Grande parte delas estão como? Vazias. Isso só comprova que elas não sabem gerir os seus espaços. Grande parte das escolas são 4, 5, 6, 10 alunos. Elas não sabem, não entendem nada de marketing. Né? Eu gostaria de fazer, eu gostaria de te perguntar, por exemplo, você fala muito sobre rede de produtos. Eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho o que é rede. Você está falando no caso da minha, o que eu falei, o que eu sou dentro da minha empresa. Rede de produtos, na verdade, é uma pessoa que cria produtos digitais. Ele lidera, ele desenvolve esse produto digital, como a gente fez com essa professora do Balé Municipal que eu te falei, de São Paulo. Ela, por exemplo, ela dava... Isso é um problema que vai acontecer. É o que eu estava falando justamente, conecta com o que eu estava falando. Se você não entende de marketing, tem uma escola física ou uma atividade de aluno, você não consegue vender a sua dança. Esse termo é até chato para as pessoas da dança, eles não gostam de ouvir isso, vender a sua dança. Mas é isso que a gente fez a vida toda. Ou melhor, o contrário, a gente nunca vendeu a nossa dança direito. Então, por isso que tem essa dificuldade. Então, se você tem dificuldade de vender ela fisicamente, as pessoas vão se iludir achando que vai partir para o digital e vai vender bem. Também não vai vender. Então, porque na verdade quem desenvolve... Na verdade, nós estudamos para dar aula, né? Para dançar, e a gente começa a dar aula, e a gente começa a produzir eventos, espetáculos de final de ano, aí a gente acaba tendo que fazer tudo. Como que você faria o marketing digital, por exemplo? A Lena tem um festival dela, a Adriana Miranda tem o dela, nós temos aqui uma média de 7 produtores. E o ideal que você tem que fazer, na verdade... E como que faria? Pode falar. O que você tem que fazer, na verdade, é começar a estudar esse marketing. Não adianta você querer, voltando ao que eu falei, querer simplesmente transferir para o digital se você ainda não conhece quais são as ferramentas que você vai utilizar. E não dá, infelizmente, aqui não tem tempo suficiente para isso, para explicar todo o mecanismo que você vai ter que fazer. Primeiro, eu indicaria quebrar essas crenças de que marketing não funciona, que é uma coisa de outro mundo, que não dá para ganhar dinheiro com dança. Dá. Precisa aprender a divulgar. Então, esses mesmos tipos de evento, a gente tem que aprender como é que eu utilizo as ferramentas digitais para atrair meu público. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de quem eu conheço mais, apesar que eu conheço muito isso aqui, eu já participei do Festival do Ney, meu grupo tirou primeiro, da Flávia também, idem primeiro, meu trabalho, enfim, de todo mundo que eu participei aqui foi primeiro, de quem eu participei. A primeira coisa que tem que fazer, são todos eventos com muita gente. Eles fazem eventos com bastante bailarinos, né? E, graças a Deus. Agora, se eles estudassem marketing, eles aumentariam mais ainda esse público. E 2, para partir para o digital, não é tão difícil quanto talvez alguns acreditem. É óbvio que a gente vive uma crise, existem vários problemas, eu não estou descartando isso. Mas o que a gente precisa é, primeiro, entender que funciona assim. A dança no Brasil está conhecendo o mercado digital agora, mas já tem estúdios bombados em Los Angeles. Há muito tempo. Bombado. Não é com 10 alunos em cada turma, não. Eu digo bombado, lotado. Então é possível fazer a mesma coisa com esses festivais.
A adaptação desse público vai ser tão rápida? Não sei. Eu acredito que não, porque assim como você, que é bailarino, que é produtor, que é coreógrafo, demora a entender e demorou a aceitar a coisa do digital, eu já falo do digital há anos. Agora estão usando não porque alguém falou, e sim porque não havia outro meio. Entende? Então, ninguém foi para o mundo digital estudando. Foram para o mundo digital que não havia outra saída. É o que acontece com o bailarino na vida profissional. Ele é artista e tenta montar um negócio, mas ele não estuda, ele vai por necessidade. Então, ele precisa estudar isso para aplicar. Dá para aplicar isso no festival? Dá. Vai todo mundo aderir de primeira? Não. Mas se você não partir para a primeira ação e se organizar para isso, estudar as formas de comunicar, de encontrar o seu público, eu acredito, posso estar enganado, eu acredito que se perguntar para a maioria dos profissionais de dança, um simples passo que ele vai ter que tomar quando ele partir para um festival digital. Sabem criar um anúncio no Facebook Ads? Ou no Google AdWords? Eu não sei. Eu acredito que a resposta da maioria seria, não sei. Entende? Alguém aqui sabe? Então a gente tem que aprender. É difícil. Entendeu? Então, é justamente aí. Como é que eu vou criar um festival online se eu não sei o básico? Eu preciso entender o que é uma headline, o que é uma copyright, o que é uma estratégia de marketing eficiente. Isso, hoje em dia, se você pesquisar, tem vários sites que dá isso de graça. O meu site dá isso de graça. E tem, inclusive, uma das maiores empresárias do Rio está lá, de dança. Desculpa, Ronaldo, fala, por favor. Eu venho seguindo, né, o Júlio Molina, eu venho estudando, e eu estou quebrando cabeça, mas aos pouquinhos eu estou indo. Estou começando. Já estou usando um pouco essa linguagem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, aí alguém vai fazer alguma pergunta. Eu gosto, só para lembrar, repetindo, a Flávia, eu já participei do espetáculo dela, do festival dela, um público enorme. O Ney, um público enorme. Da Adriana, infelizmente, não tive a oportunidade ainda. De quem mais? Da Lena. Eu já participei em alguns trabalhando... Não, na verdade, todo mundo aqui, a maioria, eu fui como participante, levando meus alunos, meus bailarinos. E são um público enorme. E com esse público, eles você ia participar agora de seropédica, tanto esse público para o digital... participar agora de seropédica, né? Isso, mas é a primeira vez. Para o digital e também criar um novo público no digital. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo dessa professora. Por que é importante estar? Ela já dava aula online. A bailarina de São Paulo. A Renata, ela já dava aula online. Ela sendo bailarina do municipal, ou seja, é uma referência, fica mais fácil atrair público, e ela já dava aula online. Ela mesmo tem depoimento dela falando isso. Eu já dava, só que eu não tinha resultado. Aí a gente ajudou ela a ter esses resultados. Ela conseguiu, em 2 semanas, esqueci de falar esse dado, mais de 150 alunos matriculados. Eu vi isso. Entende? Eu vi isso. Então, quer dizer, possível? Sim. É fácil? Não. Não é fácil. Não é um passo de mágica. Mas quem tem o público que muitos daqui têm e que pode estar nos vendo, nos assistindo, dá sim. Tem que estudar, entender cada passo, quebrar umas crenças, entender como é que se constrói um texto, uma comunicação aqui. Como é que eu faço essa comunicação? Ela é diferente, na verdade, ela não é muito diferente do ao vivo, mas a gente sabe, de acordo com a própria fala da Denise, foi importante ela começar falando, eu achava até que ela não falaria dessa forma, reconhecendo que o nosso mercado não é muito fraco. Nós, profissionais de dança, não sabemos atuar no mercado, vender o nosso produto. Nosso produto é dança, eu tenho que saber vender. Eu sei que isso mudou para mim. Eu saí de uma escola com 3 alunos, tentando inserir na cabeça da minha diretora que tínhamos que mudar com algumas estratégias. Ela não ouviu, ela não ouviu, ela não ouviu, ela não ouviu. Num dado momento eu saí, eu fiz esses 3 virarem 80. Não foi mágica. Então, Júlio,
Hoje o tempo é curto para a gente falar sobre tudo. Eu gostaria de falar mais sobre marketing. Na próxima semana eu convidei o Júlio para uma live só com ele para falar sobre marketing digital para a dança. Eu tenho aqui a última pergunta para fazer para Denise. Denise, com a sua experiência de participação em grupos de discussão voltados ao segmento cultural, como você vê a recuperação do setor? Bom, então, claro que uma hora, né, a gente vai voltar, todo mundo vai voltar às suas atividades. Realmente, a gente não tem como prever o quadro que vai se apresentar daqui a um tempo. A gente não tem como prever quem vai realmente conseguir passar, atravessar. A gente sabe que, infelizmente, alguns projetos, alguns negócios, vamos dizer assim, vão quebrar, vão ficar pelo caminho, vai ser difícil, mas, enfim, uma coisa muito importante, gente, que eu queria muito falar para vocês, e que vocês todos que estão aqui hoje, vocês são figuras representativas na nossa dança, porque vocês são pessoas conhecidas, vocês são lideranças, são referências no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, cada um dentro da sua expertise, mas todas aqui são referências, são pessoas que são conhecidas, são pessoas que agregam, né, outras pessoas da dança. E uma coisa muito importante da gente, que essa crise toda, essa hecatombe toda mostrou para a gente, eu acho que ela serviu para mostrar a nossa grande fragilidade. Que, na verdade, nós sempre, mesmo nós, vamos dizer assim, os mais vitoriosos, os com uma carreira já mais estabelecida, todos nós, sem exceção, todos nós vivemos numa corda bamba. Nós nunca tivemos uma situação estável, né? Nós somos frágeis, nós somos muito frágeis estruturalmente. E por que nós somos assim? Nós somos muitos, nós somos profissionais sensacionais, todos nós aqui, como muitos outros colegas, milhares de outros colegas nossos, somos excelentes profissionais, estudamos, somos gabaritados. E por que essa fragilidade? Você vê que tudo bem, foi uma crise monstruosa, está sendo, mas nos serviu para mostrar a nossa fragilidade. Em questão de dias, nós praticamente desmoronamos. Isso é a verdade, não é? Todos nós nos sentimos dessa forma. Por quê? Porque nós somos totalmente desamparados pelo setor público, por tudo, né? Essa crise toda que nós estamos passando tem que servir para nos mostrar uma outra forma de organização, porque essa que nós vivemos até então não funciona, gente. Não funciona. Por que o colegiado? Por que a gente bate o tempo todo na mesma tecla? Políticas públicas. Por quê? Porque sem isso a gente não se mantém, a gente se mantém dessa forma, na corda bamba. O primeiro esbarrão, a gente cai, a gente tropeça, porque a gente não tem segurança, a gente não tem estrutura nenhuma. Festival é um evento maravilhoso, porque ele agrega, ele movimenta a engrenagem da dança, mas também precisamos de recursos e de apoios para que isso aconteça. Vocês fazem festival contando com o que está entrando. E quando não entra, corda no pescoço. Quem aí já não quebrou num festival? Todo mundo conhece essas histórias. Né? A gente não tem o fundo de proteção. A gente é o equilibrista sem rede de proteção. A gente se lança. A gente faz porque a gente é doido, porque a gente gosta, porque a gente vive disso, porque é o que a gente sabe fazer. Né? Mas sem a menor segurança, sem a menor estabilidade. Então, eu acho que, principalmente, isso tem que nos servir para a gente abrir o olho, para a gente tentar ver as coisas de uma outra forma. A gente precisa trabalhar em cima da construção de políticas públicas. Política pública não é só escola gratuita, não. Todo mundo, às vezes, fala assim, só querem saber de escola pública. Não, políticas públicas é para tudo. É para festival, é para o profissional que dá aula, é para academia, tanto faz ser pública ou privada. Quando a gente não tem uma política pública cultural que nos estruture, nós não temos nada.
A gente fica à mercê do vendaval, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa se reunir, o colegiado está aí, a gente trabalha com um plano estadual da dança, a gente tem tudo isso, todo esse caminho traçado, a roda já foi inventada, a gente não tem mais que inventar a roda, a gente agora tem que fazer ela rodar, só isso, só que a gente é que tem que fazer isso, porque não tem poder público nenhum que vai fazer isso pela gente, entenderam? Não tem. É assim mesmo, a gente caminha, dá 5 passos para frente, 3 para trás, entendeu? E é isso, e a sociedade civil, e a categoria, o segmento da dança, junto, de mão dada, para empurrar, enfiar o pé na porta de secretaria estadual, das secretarias municipais. Vocês sabem que a gente tem um Fundo Nacional de Cultura que está parado desde que foi criado, só de superávit, de um Fundo Estadual de Cultura, vocês têm ideia quanto de dinheiro tem? Ninguém tem ideia. Nós temos mais ou menos 2 bilhões e 900 mil de superávit de um Fundo Nacional de Cultura, que é dinheiro nosso, da cultura, e a gente passando esses perrengues todos, pedindo, pelo amor de Deus, um auxílio emergencial de R$600, quando tem esse dinheiro todo no fundo, que era para projetos nossos, que era para impulsionar nós e todos os setores artísticos. E a gente está aqui, junto com os nossos colegas da arte, passando pires na mão. Por quê? Por falta de organização, por falta de se juntar, entendeu? De um dar a mão para o outro e vamos embora, e é agora. E num caminho só, num objetivo. Não adianta pulverizar, tem que ir enfiando o pé na porta. É isso, desculpe, mas eu tinha que falar isso. Eu preciso, nesses momentos, para a gente botar as coisas para vocês, dar o choque de realidade, para a gente saber para onde que a gente vai. Ótimo, Denise, ótimo. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu vou finalizar aqui, que nesse bate-papo de hoje, nós tivemos produtores aqui das regiões Metro 1, que é Rio de Janeiro, Metro 2, Baixada Fluminense, Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes. Esses produtores e seus eventos trazem inúmeras escolas e academias de dança, que somando aqui, por baixo, eu fiz um cálculo de todos os produtores aqui dos eventos, de todos os produtores, deu uma média de 16 mil pessoas, entre bailarinos, técnicos e público. 16 mil pessoas. Foi mais ou menos a média só dessas pessoas que estão aqui hoje nessa live. Só desses que estão aqui. Do volume de pessoas e a movimentação que a gente faz. Isso. Então, eu acho que assim, nós trazemos muito, nós trazemos público, né? Nós trazemos pessoas por trás da gente. Eu agradeço a vocês a confiança por participar, a Adriana Miranda, obrigado, o Austin Rosa por acreditar, o Júlio Molina, a Flávia Borlini, o Maurício Areias, a Lena Madice, o Ney e a Denise Aquarone, que a gente está sempre trocando, e nós estamos buscando meios, né, Denise? Eu estou conversando com o Júlio Molina para ver possibilidades dessas pessoas que são parceiros, o que a gente pode fazer. O Fly também, semana passada, ele está interessado em ministrar um curso, eu estou pedindo a ele para que sejam os produtores de festival, essas pessoas que, na linguagem popular, que fecham com a gente, porque eu não sei, eu estou aprendendo também, eu tive dificuldade com as minhas aulas online, eu gostaria até de conversar mais com a Flávia Burlini sobre o Moana e o Jasmine, que nós temos. Eu tenho um projeto com o Dudu de Moana também, nós estamos retomando, e eu acho muito interessante essa troca sobre o marketing digital, e estamos buscando sobre isso daí para trazer novidade para vocês que possam beneficiar esse segmento que é o meu, que é o do Ney, que é o da Adriana, que é o da Denise, que é o do Maurício, que é de todos nós que estamos aqui. Obrigado, eu só tenho a agradecer, eu termino assim, eu finalizo assim, a fala de Nelson Mota: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, gente. Olha a foto do final, todo mundo abre a câmera.
A foto do final. Obrigado, se cuidem, gente.